A frase "eu era feliz e não sabia" nunca me fez tanto sentido. Quero contar para vocês uma coisa que aconteceu muito na minha infância. Quem se lembra do extinto, infelizmente extinto Play Center? Um dia o Play Center inaugurou a Noite do Terror. Monstro para todo lado, a partir das 6 horas, 7 horas da noite, não me recordo, mas começava a sair monstro, assustar todo mundo, o Castelo dos Horrores era muito pior, o túnel que você passava era assustador, isso na adolescência era algo muito atrativo. E durante as apresentações que eram anuais, eu acabei adquirindo o hábito de ir para lá e algumas vezes até com ingresso pago pelo que acontecia. E era relativamente caro para um adolescente o ingresso do Play Center. E o que acontecia? É isso que eu quero falar com você. Na Noite do Terror, você passava por uma rampa, aquele parque enorme, tinha montanha-russa, todo tipo de brinquedo, uma espécie de um Hopi Hari em menor escala, mas um parque muito bom que ficava na Marginal Tietê, em São Paulo. E você ia passando por uma rampa, naquela rampa atravessava, tinha o antigo Cine 2000, aquele cine que ia a projeção até no teto, e no caminho, quando você estava passando, tinha uma rampa de metal, que você nunca esperava o que ia acontecer ali na primeira vez. Dos dois lados dessa rampa tinha aqueles arbustos como parecendo uma cerca viva, e saía lá de dentro uma múmia ou uma caveira, com outro tipo de monstro, e esse monstro saía com uma espécie de um cajado de ferro e batia no chão com força, e era aquele estrondo naquela chapa de ferro, aquele susto, aquele jeito que saía como quem ia agarrar você que estava passando. E na primeira vez eu tomei alguns sustos, mas eles não mudaram muito o planejamento das coisas. No ano seguinte foi a mesma coisa, mas já no primeiro ano algo me despertou. Era a noite do terror do Play Center, mas não necessariamente eu precisava passar o susto. Não necessariamente eu fui lá para ser aterrorizado pelos monstros do Play Center. E aí me passou uma ideia na cabeça. Quando eu vi aquele monstro saindo, aquele todo esfarrapado, uma espécie de múmia decadente, e ela saía, assustava e voltava de ré e entrava de noite de novo encolhidinho naquela moita. Naquele momento que ela entrava na moita, de novo ela ficava esperando a próxima vítima, ficava algum tempo ali sem sair, até que as pessoas iam atravessando essa pequena passarela e ela saía novamente. Aí eu combinei com alguns amigos meus: vocês vão passar e eu não vou passar, vocês vão ver o que vai acontecer. Eles passaram, a múmia saiu e assustou. Enquanto ela estava assustando, eu vim de ré e entrei no lugar para onde ela voltaria. Ela voltava de costa, então eu fiquei de frente para ela, aguardando. Quando essa múmia retorna de costa para voltar para o lugar para assustar o próximo, eu agarrei as costelas dela, dei um grito no ouvido dela e foi um susto. O monstro se assustou, ficou bravo, tentou me agredir, porque na cabeça dele, acredito, ele estava trabalhando, era um ator representando. Já quem quer assustar, às vezes precisa ser assustado. E aquilo foi uma festa, uma alegria. E nós começamos a repetir isso pelo Play Center todo, assustando tudo quanto é tipo de monstro. Tinha um túnel que eu não me lembro o nome desse túnel, que você passava, então passava por um monte de caixões, no outro tinha cobra no chão, no outro saía um vampiro, aí você fazia uma curva para a esquerda, era uma espécie de labirinto, só tinha um zigue-zague, na verdade, né? E aí você era assustado por vampiros, por outros monstros, e eu fiquei procurando outra situação dessa. Achei uma do mesmo jeito. Um total de acho que 8 ou 10 múmias, cinco de cada lado, mais ou menos isso. E uma delas saía com os braços estendidos e assustava quem estava passando no corredor, todo mundo saía correndo. O que eu pensei em fazer? A mesma coisa. Quando aquela múmia saiu do sarcófago, aquele sarcófago de pé,
Eu entrei novamente ali enquanto ela assustou o pessoal da frente. Eu entrei no lugar quando ela voltou, eu agarrei ela de novo. Mas eu acho que já tinham avisado os seguranças a respeito desse fato que tinha monstros sendo assustados. E ali nós tivemos que correr, estava eu, provavelmente eu, Márcio, André, Samuel. Nessa vez eu lembro que até quem pagou a minha meu ingresso, chamava o passaporte, né? O passaporte do Play Center foi o Hiroshi, um amigo nosso, e ele falou: Não, eu vou pagar porque eu quero ir lá dar risada, ver você assustando os monstros. Mas devia ser muito feio, né? Porque na noite do terror eu assustava os monstros, eu aplicava o terror na vida deles, eu tocava o terror na vida dos monstros. E isso se repetiu pelo Play Center inteiro, tentaram pegar, gritaram, ameaçaram. Naquela saída, naquele zigue-zague que eu tô te falando, correu atrás da gente vampiros, múmias, outros bichos, Conde Drácula e etc., tentando agarrar. E eu lembro que um deles tinha uma espécie de um bastão de ferro, que a ponta era uma cruz, um bastão de madeira, aliás, que a ponta era uma cruz, e ele tentou por várias vezes acertar nas minhas costas. Aquilo, o tamanho foi a raiva que ele estava do susto, e gritando para chamar o segurança para expulsar a gente do Play Center. Bom, não conseguiram e nós obtivemos êxito, talvez numas 6 temporadas, sei lá, 6 idas, né, no Play Center, que a gente ia só para assustar os monstros. Aí o tempo passou e o que eu quero conversar com você tem muito a ver com isso, de como você leva a vida, porque nós precisamos de algo chamado autorresponsabilidade. É preciso ter autorresponsabilidade. E aí eu começo a olhar para a minha vida e pensar, poxa, eu preciso ser responsável por mim mesmo. Eu preciso pensar por mim aquilo que ninguém vai pensar. E eu já vou mostrar para você essa associação a respeito dessa brincadeira que a gente fazia no Play Center. É, Existem monstros que assustam a nossa vida, pessoas que implantam o terror na nossa mente, que dominam o nosso dia a dia, que tiram o nosso melhor para colocar o pior delas. A alegria delas está em tocar o terror. A alegria delas está em vestir uma máscara, fazer uma maquiagem e partir para cima de você para que você se encolha, trema, deixe de fazer o que você está fazendo, para que a sua vida seja inferior à dela. Ah, isso não existe, Silvio. Não tem jeito. Seja, é, não é otimista, mas não seja falso consigo mesmo. Essas pessoas existem. E muitas querem ver o teu mal. Muitas querem que você. Algumas até nem querem o seu mal, mas você não pode passar do nível delas. Porque se você fizer isso, você incomoda. Se você for melhor, você vai deixar de ser amigo e vai ser um concorrente. E ela se sente incomodada porque ela não tem autorresponsabilidade. A responsabilidade dela é se preparar para tocar o terror na vida das pessoas, para fazer as pessoas se sentirem mal, para tomar o lugar delas na sociedade, para adquirir o que elas têm. Tem de vários níveis, não é nesse assunto que eu quero entrar agora. Mas autorresponsabilidade é ser resolvido emocionalmente. Eu lembro que há muitos anos, quando tinha aqueles programas de namoro na TV, eh, coisas que era uma paquera no ar, houve uma moda das mulheres dizerem assim: eu quero um homem que seja responsável, eu quero um moço que tenha brio, eu quero uma pessoa que se afirme como alguém responsável. O que ela estava dizendo era alguém que seja autorresponsável. E, na verdade, isso tem se perdido na sociedade por um problema. As pessoas estão tão preocupadas que elas começam a atribuir todo o seu fracasso aos outros. Culpa do meu pai, que não me deu condições, culpa da pessoa que me falou e me magoou, e você.
foi magoado durante um dia, durante um relacionamento, durante alguns anos, mas o culpado é você. Porque o relacionamento já passou, aquele dia já passou, aquela fala já passou, e você continua alimentando esse monstro por muitos anos. Está na hora de você analisar aonde estão os monstros e dar um susto nos seus monstros, encará-los de frente ou pegá-los de surpresa por trás, dar um grito no ouvido deles, uma cutucada na costela e você vai ver o pulo que esse monstro dá para frente. Vai ficar bravo? Vai. Vai ficar chateado? Vai. Vai se sentir no direito? Vai. E daí? Até quando você vai aceitar que as pessoas ditem a sua emoção? Seja lá o que for que tiver na sua vida te atrapalhando, você tem que ser crítico com isso. Não é as pessoas que têm que ser críticos com você. Ah, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Você vai aceitar uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Tá certo isso? Uma pessoa que nunca fez algo ao seu favor, nunca construiu nada que você falasse, poxa, vale a pena replicar isso que essa pessoa está fazendo. Mas para dar palpite na tua vida, ela vive fazendo críticas construtivas. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Está na hora de assustar seus monstros. Seus por quê? Porque você comprou o passaporte. Dizia o passaporte do Play Center na propaganda deles, passaporte da alegria Play Center. E o top ainda que você entrava, no começo era um carimbo roxo, um carimbo verde, aí com o tempo era um carimbo que ficava invisível na pele, você passava naquela luz negra na entrada de cada brinquedo, de cada atração, e aí a luz negra identificava o símbolo do Play Center que estava invisível em você. Será que você não está com um carimbo invisível e não está vendo que estão implantando a noite do terror na sua vida? O único responsável pelos males da sua vida é você mesmo. Não, você não sabe o que me falaram, o que me fizeram, o que eu passei, tá? Agora falaram, fizeram, te expuseram a algo, acabaram com você, chateado com a sociedade, com o casamento, com a família, com a finança, com o chapéu que você levou, com a rasteira que te passaram, tá? O que você vai fazer com isso? Você vai continuar sofrendo ou você vai assustar os seus monstros? Independente de quem criou os problemas, as responsabilidades pelos problemas estarem na sua vida, na sua mente, no teu coração, é seu, é responsabilidade sua. Isso é autorresponsabilidade. Analisar que, ainda que tenham feito algo que te feriu, que te machucou, que te derrubou, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua porque as pessoas nunca produziram nada e você abriu a porta da sua mente para que eles falassem. Abriu a porta do teu coração para ser orientado emocionalmente por pessoas que tinham um plano contrário. E outros nem tinham plano contrário, o plano dela era ir vivendo e foi te arrastando. Você foi de arrasto com essas pessoas e quando viu, você não estava produzindo nada. De quem é a responsabilidade deles? Não é sua. Autorresponsabilidade diz respeito às suas emoções. Para você ser dono da sua razão, da sua emoção, você tem que dominá-la. E para você dominar, você tem que tomar alguns princípios, você tem que partir de um ponto onde você manda na sua vida. Falando sobre isso, eu falo assim, ó, as suas emoções estão nas suas mãos. Você é culpado quando você entrega suas emoções para outras pessoas administrarem. Porque por mais que as outras pessoas sejam boas ou más, elas têm a própria vida para administrar e a sua vida sempre vai estar em segundo lugar, em terceiro, em quarto plano. Você vai ser chinelo no lugar onde você deveria ser cabeça. Você vai estar debaixo dos pés porque vão resolver-se emocionalmente, financeiramente, vão ser felizes primeiro para depois, se cair alguma migalha, você usar. Então, o que eu estou falando para você? A responsabilidade da sua felicidade é sua.
O pior, a responsabilidade da infelicidade que às vezes está habitando no teu coração é sua. Isso diz respeito à autorresponsabilidade. Se programar ou programar a tua mente para que você assuste os seus monstros. Eu vou para lá, é a noite do terror, mas eu vou resolver, não vou deixar pisar em mim. Vou tomar um posicionamento, porque a responsabilidade da minha alegria é minha. E das minhas emoções também é minha. Se eu deixar essa pessoa comer a minha mente, eu serei o responsável. Se eu deixar furtarem a minha alegria, eu serei o responsável. E quando você começa a entender isso, você vai evitar algumas situações, evitar de ser visita ou de receber algumas visitas, você vai evitar de abrir o coração para conselhos que nada te edifica. Então fica aí uma dica: assuste os seus monstros, porque o passaporte da alegria, chamado vida, ele está carimbado em você. Se você ceder às suas emoções, os monstros virão e vão te assustar, te amedrontar, dizer que você não é capaz, fazer você se sentir um mero mortal rastejante. E você não é. Você é dono da sua emoção. Você é dono da sua razão. Você é dono dos seus atos. E os seus atos devem mirar, vencer, mirar, transbordar, ser feliz ao ponto de que as pessoas que olharem para você comecem a esboçar um pequeno sorriso só de ver a sua felicidade. Já viu aqueles vídeos que a pessoa entra num metrô lotado e começa a olhar num tablet, num celular, e ele começa sozinho gargalhar, dar risada, e daqui a pouco você vê que um monte de pessoas começam a rir também? Elas foram contagiadas pelo riso daquela pessoa. Esse deve ser você, o passaporte da alegria, o passaporte da vida, mesmo que seja em noites de terror, devem promover risos em você e naqueles que estão te observando. Se não gostarem, problema deles. O importante é você saber ser feliz. Fica com essa dica, eu aposto que isso vale um like. Se inscreve no canal, assiste outros vídeos, tem muita coisa interessante lá. E eu pretendo contar outras coisas da minha vida, como assustar os monstros na noite do terror no Play Center. E eu tenho algumas dicas boas para atrair a felicidade e para espantar o monstro da tristeza, da amargura, da infelicidade. Vai me acompanhando, se inscreve no canal, dá o seu like, porque o seu like, seu comentário faz com que outras pessoas tenham oportunidade de ser feliz, cria engajamento. Então eu te peço, faz um comentário aí. Não custa nada para você. Você já foi na noite do terror? Você tem coragem de espantar seus monstros? Ou qual é? Quais são os seus monstros? E na medida do possível eu vou respondendo e nós vamos nos conversando. Aguarde que vem outros vídeos. Um grande abraço, seja feliz, espante seus monstros. Hoje, definitivamente, um grande abraço para você.